Meus amados, a paz do Senhor para todos. Eu quero agradecer a Deus por esta manhã, pelo privilégio, pela oportunidade que Ele está nos concedendo de aprendermos um pouquinho mais da Sua santa e gloriosa palavra. E nesta manhã é a nossa escola dominical, é a nossa lição número 10, o ministério de mestre ou doutor. Então, nesta manhã, nós vamos aprender um pouquinho sobre o dom ministerial ou o ministério de mestre ou doutor, o serviço, né? A atividade de um mestre ou de um doutor. Nós temos aqui um texto áureo, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dado, se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Romanos capítulo 12, versículos 6 e 7. Nós temos uma verdade prática. Os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por Ele chamados para edificar a Igreja de Cristo. Nós temos uma leitura bíblica em classe. Mateus capítulo 7, versículos 27 e 28, Atos capítulo 13, versículo 1 e Romanos capítulo 12, versículos 6 e 7. E ainda Tiago, capítulo 3, versículo 1. Vamos à leitura? E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Atos. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Romanos 12, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. E Tiago, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberão mais duro juízo. Meus amados, o ministério de doutor ou mestre ou doutor é um dos ministérios importantíssimos para a Igreja de Jesus. Por quê? Porque é através do ensino da palavra de Deus que os filhos de Deus eles vão crescendo no conhecimento de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, do que é o pecado, do que é a salvação, do que é a justificação, do que é a vida eterna, do que Deus tem preparado para os últimos dias. Enfim, o ministério do ensino, ele é importante e ele é fundamental para que a igreja tenha capacidade de discernir os falsos ensinadores, as falsas doutrinas. Então, o ministério do ensino da palavra, ele é importante, uma importância grandíssima. Então, nesta aula, nós vamos ver aqui alguns pontos importantes, e o primeiro deles é Jesus, o mestre por excelência. Bem, você sabe que
de todos os exemplos da Bíblia, o primeiro grande exemplo, né? Aquele que é o maior de todos, é Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. E quando você fala de ensino, Jesus é o mestre por excelência. Então o autor comenta aqui que ele é o mestre da Galileia. O Mateus capítulo 4, verso 23, olha aí. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Então o ministério de Jesus era completo. Ele pregava, ele curava os enfermos e ele ensinava. Então Jesus é mesmo mestre da Galileia. Jesus, os seus ensinos eram com autoridade. Jesus usava a palavra simples. Ele usava exemplo do cotidiano. Ele falou da galinha, seus pintainhos. Ele falou da ovelha. Ele falou da porta das ovelhas. Ele contou parábolas. Ele deu exemplos do dia a dia. Ele falou das árvores, ele falou do fruto, ele falou do céu, ele falou da chuva, ele falou da semente. Então Jesus, ele usou todas as coisas ao seu redor para ensinar a palavra de Deus, para que os seus discípulos tivessem fundamento, base e crescessem no seu conhecimento. Então Jesus, ele é o mestre da Galileia. Ouça, a verdade emanava da pessoa de Jesus. Os que o ouviam só tinham duas opções: amá-lo ou odiá-lo. Era impossível ouvir e ficar indiferente. Jesus transtornava a consciência do acomodado e aquietava o coração do perturbado. Então o ensino de Jesus, ele era eficaz. Ou a pessoa se decidia por ele, ou ficava contra ele. Ele não deixava a pessoa em meio termo. Então Jesus é o mestre da Galileia. Jesus é um mestre divino, não é? Observe, você conhece a história de Nicodemos. Nicodemos foi à noite ter com Jesus. E Nicodemos, ele disse: Senhor, ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. Observe que Nicodemos reconhece que Jesus era diferente. Agora, quem era Nicodemos? Nicodemos era um doutor, era um expoente dos ensinamentos judaicos. Nicodemos era um homem altamente capacitado, não é? E esse homem, ele reconheceu que Jesus era diferente, reconheceu esse chamado, né? O ensinamento de Jesus. Olha aí, Jesus é chamado mestre cerca de 45 vezes ao longo do Novo Testamento. Olha que bonito. Então, em torno de 45 vezes Jesus é chamado de mestre. E Jesus, claro, é um mestre da humildade. Jesus, bom, próximo da sua morte, tendo terminado a ceia, ele cingiu-se com uma toalha e pegou uma bacia com água e lavou os pés dos seus discípulos. E eles ficaram espantados com aquilo. Aquilo era um absurdo. Não é? Onde já se viu? Jesus era um mestre, um ensinador, fazendo o trabalho mais humilde do servo da casa. E Jesus disse assim: vocês viram o que eu fiz? Se eu,
sendo mestre e senhor, porque vocês me chamam de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou mestre e senhor. E se eu, sendo mestre e senhor, vos lavei os pés, vocês devem fazer isso uns aos outros. Então Jesus, ele deu exemplo de humildade, né? Jesus lavar os pés é um exemplo de humildade. Alguns hoje preferem lavar os pés uns dos outros, mas a ideia ali era a humildade. É mais fácil lavar os pés uns dos outros do que ser humilde. Mas o que Jesus pede é humildade. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então Jesus, ele é mesmo o mestre da humildade. Olha aí. Isso se deu porque o ensino de Jesus não era mero discurso, mas espírito e vida. Ele disse: a palavra que eu tenho dito a vocês, elas são espírito e vida. Então, Jesus, ele é mesmo o mestre por excelência, o mestre da humildade. Jesus, ele é Deus. Então, quando nós falamos de mestre ou doutor, nós temos que primeiro olhar para Cristo, para Jesus. Jesus é o exemplo maior, Jesus é o nosso modelo, Jesus é o parâmetro, Jesus é o nosso Deus. O segundo ponto da lição é o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. Olha, vamos dar uma olhadinha aqui no Evangelho de Mateus, quando Jesus vai dizer a eles que eles deveriam pregar o Evangelho a todos os povos. E nós vamos observar que essa ordenança, essa ordem, ela incluía, é claro, o ensino. Mateus capítulo 28, olha só, a partir do verso 18. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, meus amados, observe que aí é uma ordem de Jesus para que os apóstolos levassem o Evangelho e ensinassem. Agora, observe que o ensinamento, ele era um ensinamento específico. Por quê? Olha, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, esta palavra, no sentido dela original, era que eles deveriam aprender e colocar em prática. Os discípulos seriam informados e formados. Quer dizer, o ensinamento bíblico, ele deve ter uma visão de prática da palavra. Não basta apenas receber informação. O ensinador não pode simplesmente dar informação. Ele deve estimular o aluno à prática do que ele está ouvindo. Então era isso, a ordem de Jesus era exatamente essa, né? Então, observe aqui, olha, tendo em vista a plena edificação da igreja na palavra, o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, dotou alguns de seus servos com o dom ministerial de mestre ou doutor. Esse dom é uma capacitação sobrenatural do Espírito, não é? Isso não significa que devemos descuidar da nossa formação intelectual.
pois o preparo para o ensino passa pela capacidade de aprender para posteriormente ensinar. Então, primeiro, o ensinamento das Escrituras na igreja do primeiro século. Jesus ordenou que ensinássemos, que fizéssemos discípulo, não é? Aqui, olha. Depois da descida do Espírito Santo, o discurso de Pedro foi um verdadeiro ensino proferido no poder do Espírito Santo. Quando você lê Atos, Pedro pregando o seu primeiro sermão, o sermão vem com conteúdo, vem com poder, vem com estrutura, vem com ensino poderoso. Não é? A doutrina dos apóstolos. A Bíblia registra que os primeiros crentes, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. A doutrina dos apóstolos aqui referida trata-se do conjunto dos ensinamentos de Cristo, ministrado pelos apóstolos de uma maneira constante e eficaz para o crescimento integral do novo crente. Os primeiros mestres das Escrituras foram os integrantes do colégio apostólico. A igreja começou nas casas, onde o ensino era ministrado a pequenos grupos nos lares. Falando aos anciãos de Éfeso, o apóstolo Pedro mostrou-se como um verdadeiro mestre que ensinava publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Deus havia preparado homens na igreja em Antioquia. E ele diz aqui, o Pai Celestial igualmente deseja levantar mestres em sua igreja, e enfim. Bem, observe aqui, o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. A gente vai ver o quê? Que Jesus, ele ordena, ide, ensinai todas as nações. Esse ide, é claro, é evangelização. Mas ele também ordenou que fossem ensinadas as nações. Então, esse ensino é o que a Bíblia chama de a doutrina dos apóstolos, que nada mais é do que o conjunto dos ensinamentos de Jesus. Os apóstolos tinham como fundamento a palavra de Deus, o ensino de Jesus. O ensino de Jesus é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o ensino de Jesus. Então a igreja do primeiro século, ela recebeu o ensinamento, e não era esporádico. A igreja ensinava, a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Então era uma igreja amadurecida ou amadurecendo, era uma igreja que tinha a palavra de Deus, tinha o poder de Deus. Por quê? Porque os dons do Espírito Santo é uma doutrina bíblica, não é coisa do passado. O grupo dos cessacionistas, eles tropeçam na sua própria limitação humana quando analisam esse quesito. Então, o Pentecoste, o poder do Espírito Santo, tudo que envolve a doutrina dos apóstolos, ela é uma doutrina de Cristo, ela é o evangelho que deve ser ensinado. O ensinamento, ele era persistente. Por quê? Nós vamos encontrar lá em Antioquia aquele grupo de doutores, Paulo, Barnabé e mais alguns, eles eram doutores na palavra. Então, a gente percebe que o ensinamento foi ordenado por Jesus e foi cumprido e valorizado pela igreja do primeiro século. Eu quero ler um trechinho aqui
do Manual de Ensino para o Educador Cristão. Olha que interessante, ó. Em Atos, no capítulo 2, verso 41 ao 47, temos um retrato da igreja primitiva, o qual nos informa que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Este era o padrão contínuo, não uma exceção. O padrão é esse, né? Lá em Éfeso, nós vamos encontrar que é confirmado o compromisso de ensinar. Quando diz assim que Jesus deu dons aos homens para que servissem a igreja, uns para pastores, doutores, evangelistas, etc. Então, ó, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, o dom de mestre e doutor na palavra, ele é um dom ministerial concedido por Deus para alguns homens e mulheres, para alguns, não é para todos, para alguns. Mas qual é o alvo? O alvo não é trazer fama ao seu possuidor. O alvo é a edificação do corpo de Cristo. Os ensinadores são dados por Deus à igreja para servirem a igreja. Tá certo? Esse dom, ele é importante, ó. É o terceiro ponto. A importância do dom ministerial de mestre. Então, esse dom, ele é uma necessidade urgente da igreja. Observe, não são todas as pessoas vocacionadas que reúnem informações exegéticas, históricas e literárias da Bíblia, aplicando-as como é necessário. Deus concedeu à sua igreja mestres e é preciso que ela invista neles também. Muitas vezes, por absoluta falta de preparo dos obreiros, predomina a superficialidade bíblica, a infantilidade espiritual e o aumento do engano promovido pelas astúcias dos falsos mestres. Esse dom do Senhor é para a igreja amadurecer em todas as dimensões da vida cristã, ao mesmo tempo em que desmascara os falsos ensinos. Então aqui, o dom ministerial de mestre, de doutor, ele é fundamental para a igreja. E isto é o quê? É uma vocação ministerial. É um chamado de Deus para alguns. E esses alguns, a igreja deve investir neles. É o autor que está dizendo aqui, ó. A igreja deve investir nesses homens que têm a vocação. Por quê? Porque tem a vocação. Porque foram chamados para isso. Mas precisam de ajuda, de subsídio. Por quê? Porque mesmo recebendo a vocação, é fundamental uma preparação intelectual. Isso demanda conhecimentos bíblicos a respeito dos costumes bíblicos, da história de uma cultura geral. O ensinador deve conhecer o seu tempo, deve conhecer os tempos bíblicos. Isso vai envolver despesa, isso vai envolver cursos, né, para que ele fique com maior conhecimento da Bíblia como livro, né, da Bíblia como mensagem. De qualquer forma, mesmo vocacionado, você vai precisar de subsídio. Você que sente uma vocação ministerial, toda oportunidade que você tiver para aprender, aproveite-a.
analise, verifique. A edificação, então receba para você. Descarte o que for supérfluo, o que não precisar. Uma vez que você é um vocacionado, você pode simplesmente descartar aquilo que não serve. Por quê? O ensinamento, todo ensinamento bíblico de Deus, ele é bem-vindo. Mas a igreja, ela precisa investir nos ensinadores. E a igreja quem? A liderança da igreja. Quem é que vai fazer isso? A liderança tem que ver meios, né, orar a Deus e permitir que esses homens que têm a vocação, eles sejam ajudados e sejam enviados para ensinar o crente. Por exemplo, um exemplo bem pequeno. Você acha que tem cabimento você pegar um copo com água, fazer uma oração e mandar o crente beber a água? Isso é paganismo, isso é bruxaria disfarçada. Onde já se viu crente acreditar nisto? Mas sem ensinamento ele acredita nisto e acredita em maiores bobagens ainda. Então a falta de ensino leva o povo a errar. E Deus não tem o culpado por inocente. Se errarmos, colheremos o fruto do nosso erro. Então é fundamental o ensino. A igreja tem que ensinar. O ensino nos capacita a combater as doutrinas erradas. As doutrinas erradas, elas têm que ser denunciadas. A igreja tem que ser preparada para colocar para correr os falsos ensinadores. É inadmissível a neutralidade de uma grande maioria, medrosos, frouxos e covardes. Há muitos assim e tem medo. Você não pode ter medo, você foi chamado para isto. Se você não serve para fazer isso, desista. Você entende? A igreja precisa de ensino. Ao mesmo tempo em que desmascara os falsos ensinos, tira a máscara dos falsos ensinos. Então os falsos ensinadores, eles devem ter as suas máscaras tiradas, mas para isso precisamos ter um conhecimento bíblico, tá? A responsabilidade de um discurso contínuo. Muitas vezes nós pensamos que o discipulado, nós pensamos que discipular é, depois que a pessoa aceitou Jesus, falar para ele um monte de regras, ele vai ao batismo e a gente esquece. Não é isso. Discipulado vai a vida toda. Culto doutrinário é um culto para discipular o crente continuamente. Escola dominical é uma bênção, é um meio de ensino maravilhoso, mas é um dos meios. A Bíblia tem que ser ensinada nos cultos doutrinários, tá? Quando o aluno vai para a escola dominical, que a maioria não vai, né? A maioria não vai na escola dominical. Por quê? O próprio autor comenta que a leitura aqui no Brasil é uma questão cultural. O pessoal não gosta de ler. Brasileiro não gosta de ler. Se você escrever um texto longo no Facebook, ninguém vai ler. Ele vai curtir, mas não vai ler. Poucos lerão. É uma cultura nossa. O brasileiro tem isso aí. Ele lê muito pouco. Mas você vai lá na Bíblia e diz: persiste em ler. Persiste em ler e exortar até que eu vá. Primeiro ler, depois a exortação. Então, o homem que é vocacionado, ele vai se disciplinar na questão da leitura, ler coisas boas, não perder tempo com bobagens. A Bíblia diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. Então a igreja tem responsabilidade de um discipulado contínuo. É o fim do mundo. Nós estamos errando muito. A maioria desses hinos que nós cantamos, eles têm erros graves. Não tem mensagem, hino vazio. O que é isso? É falta de ensino. Falta de ensino nas nossas igrejas é exteriorizado através daquilo que cantamos. Você entende? Não pode, né? O crente tem que aprender. E nós cometemos o erro de não
de não exigir resultado. Nós falamos muito e na hora da prática nós não queremos praticar, nós temos medo. Enfim, temos que melhorar muita coisa, não pode, tá? Bem, requisitos necessários ao mestre. Bem, a pessoa é vocacionada para o mestre, um doutor. O que é preciso? Então veja, olha. Primeiro, ser um salvo em Cristo. Você não pode aceitar um mestre, um ensinador da Bíblia que não seja salvo. Então, primeiro plano, tem que ser salvo, tem que ser crente salvo na pessoa de Jesus. Não basta ser incrédulo, não basta ser amigo da igreja, amigo do crente, amigo da família do crente, amigo do pastor, amigo de não sei quem. Tem que ser crente. Tem que ser crente, né? A gente vê muitas postagens no Facebook de crentes. Eles postam filósofos, pessoas que nem são crentes, verdadeiros ímpios, só porque diz uma palavra mais ou menos aos olhos do crente, né, profunda, ele coloca lá, como se ele fosse um sabichão. Nós temos que valorizar os nossos ensinadores, que por sua vez tem que dar a cara a bater. Essa é a realidade. Então tem que ser salvo, tem que ser crente. Para que eu vou postar frase de qualquer pessoa? Eu costumo, se eu desconheço, e ver quem foi o autor daquela frase, se ele era crente, porque eu não vou estar espalhando palavra de ímpio, tá certo? Então tem que ser salvo. Eu não aceito palavra de celebridade, eu não aceito frases de atores da Globo, da Record, do SBT ou de quem quer que seja. Tem que ser crente, tá certo? Tem que ser crente. Esses famosos não tem nada que dizer para a igreja tem que dizer para eles. Então, primeiro, tem que ser salvo em Cristo. Ensinador da palavra tem que ter certeza de salvação. Não vem com essa conversa mole. Sabe o que é, irmãos? Nós temos que entender, não podemos julgar, porque não sei o que. Falar com essa conversa mole, professores medrosos. O professor tem que ser cheio do Espírito Santo. Está faltando poder. Já falta ensino. Faltando poder é o fim do mundo, tá? Primeiro, salvo em Cristo. Segundo, o hábito de ler. Em nosso país a leitura é um problema cultural. Se as pessoas leem pouco, a igreja pouco lerá. Entretanto, como ensinaremos se não lermos? O hábito da leitura era levado a sério no ministério do apóstolo Paulo. Paulo diz para Timóteo: persista em ler e exortar até que eu vá. Traze a capa que deixei em Troas. Traze os livros. Traz os pergaminhos. Será que é difícil a gente entender? Paulo era homem de leitura. Claro, um dom de Deus extraordinário, mas era um homem que tinha uma mente preparada. Precisamos ler. Tem que evitar ler essas bobagens do Facebook. Crente discutindo com crente, crente bajulando isso ou aquilo. Temos que ler, meu amado, meu irmão, minha irmã, ouça uma coisa. Nós temos que aprender a ler coisas úteis. No demais, irmãos meus, tudo que é bom, tudo que é louvável, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, nisto pensai. Nós temos que encher a nossa mente de coisa boa. Então, nada de ler bobagem, nada de perder tempo no Facebook lendo um monte de besteira que essas pessoas escrevem. No Facebook, eu saí de um grupo de crentes que eu não aguentava ver as bobagens que se escrevia. Não é? Entendeu? Eu saí por isso, porque não dá para ficar num grupo desse. É atraso. É uma mente retrógrada. Não dá para ficar. Temos que exigir a palavra de Deus. E temos que ter o hábito de ler. Você que me ouve agora, você que sente desejo de ensinar, você que gosta,
né? Aprenda, desenvolva o hábito de ler. Tudo tem o seu tempo, né? Então, primeiro, nós temos que aprender, temos que ler muito, para que depois Deus, ele desenvolva em nós a nossa vocação, se tivermos, né? Porque nem todos têm essa vocação, tá? Olha agora. Os mestres são essenciais ao propósito de Deus para a igreja. A igreja que rejeita ou se descuida do ensino dos mestres e teólogos consagrados e fiéis à revelação bíblica não se preocupará pela autenticidade e qualidade da mensagem bíblica, nem pela interpretação correta dos ensinos bíblicos. A igreja onde mestres e teólogos estão calados não terá firmeza na verdade. Tal igreja aceitará inovações doutrinárias sem objeção, e nela as práticas religiosas e ideias humanas serão de fato o guia no que tange a doutrina. Isso está onde? Na Bíblia de Estudo Pentecostal. Nós temos uma Bíblia de Estudo Pentecostal, né? É uma Bíblia nossa, comentada pelo Donald Stamps, uma Bíblia excelente. Aí tem crente que fica correndo atrás de toda a tradução. Compra 300 Bíblias, para quê, meu amado? Bíblia do Estudo Pentecostal, ela é uma Bíblia conservadora, excelente. Nós estamos vivendo numa época que se não quer ensinar, se quer vender bugiganga, se vende de tudo e se investe pouco nos verdadeiros ensinadores. É uma falha nossa, é lamentável. Então, vamos lá. Primeiro, ser salvo, ter o hábito de ler, preparo intelectual. Eu já até citei aqui, ó. Precisamos ter conhecimento bíblico e dos nossos dias, né? Ideologia de gênero. O que é isto? Vamos ler o que é isto. Vamos buscar informações confiáveis. O que é isto? Para a gente saber o que é, comparar com a palavra e ter argumento para falarmos sobre isto, para ensinar, tá? Então, o preparo intelectual envolve as questões culturais, linguísticas, exegéticas da Bíblia. Por exemplo, quando Abraão ele mandou o seu cooperador, o Eliezer, né, buscar uma noiva para o Isaac, ele pediu para que Eliezer colocasse a mão debaixo da sua coxa e jurasse que traria alguém da própria linhagem de Abraão. Mas olha, ele pediu que Eliezer colocasse a mão debaixo da sua coxa. Por quê? Talvez tem que saber os costumes bíblicos. Por que ele fez isso? Era um costume daqueles dias oriental. Nós estamos falando de coisa de, no mínimo, quase 4.000 anos atrás. Então a gente tem que procurar a cultura, não é? Jesus lavou os pés dos discípulos. Tem igreja aí que estão lavando os pés. Meu Deus, isso era um costume oriental. A lição ali é humildade. O que tem que lavar o pé hoje? Por quê? Lavar o pé para nós dá aquela ideia de humildade e tal. É mais fácil lavar o pé do que ser humilde. Então é lamentável. Agora, é claro que é preciso ser vocacionado, chamado por Deus. E aí não é mérito de ninguém. Deus é gracioso. Deus chama quem Ele quer. E se Ele te chamou, se você sente esse desejo, se você sente em você uma capacidade maior, então saiba que você foi chamado para servir. Então você tem que se preparar. Você tem que ler bastante. Não pode perder tempo. O tempo passa. Daqui a pouco você está velhinho aí e não fez nada. Entendeu? Preparo intelectual. Um coração em chamas. Ó, Martin Lloyd Jones dizia que a verdadeira pregação era teologia em fogo. É vontade de Deus que o vocacionado ao ensino utilize os avanços das ciências bíblicas para pregar a palavra de Deus
na força do Espírito Santo. Precisamos alcançar as mentes e os corações dos nossos dias. E isto apenas será possível quando tivermos obreiros com uma mente bem preparada e conectada a um coração em chamas e apaixonados por Jesus. Eu, particularmente, eu nem gosto desse termo, apaixonado por Jesus. Eu acho que é humanizar demais. Acho que não tem nada a ver, sabe? Melhor obediente a Jesus. Apaixonado por Jesus, isso é coisa desses cantores gospel. Aqui eu não concordo, não. Olha, eu vou ler a palavra mestre, e ao mesmo tempo a gente vai saber um pouquinho sobre essa palavra mestre, e vamos ver como é bonito a vocação, a capacidade do conhecimento. Olha, nas Escrituras, essa palavra está geralmente designando uma pessoa superior a outras em poder, autoridade, conhecimento ou algum outro aspecto. Então a palavra mestre na Bíblia sempre dá a ideia de alguém superior a outro, no sentido de capacidade, de conhecimento e etc. Tá? Várias palavras são traduzidas como mestre nas várias versões da Bíblia Sagrada. A palavra hebraica mais frequente, Adon, significa, não é Adão, é Adon, significa soberano ou senhor. O significado literal de várias palavras gregas varia de instrutor ou didáscalos, como em Mateus 10, 24, até déspota ou déspotes, como em 1 Pedro 2 e 18. Outra palavra grega traduzida como mestre, epistates, significa meu mestre, superior ou professor, como em João capítulo 4, verso 31. Duas palavras gregas para mestres ocorrem em Mateus. Rabi, que significa meu mestre ou professor. Ainda tem mais uma palavra, categetes, líderes, né? Então são várias as palavras do hebraico e nos originais gregos que dá o sentido de mestre, daquele que é um líder, daquele que conhece, daquele que tem essa capacidade. Então, só por essas definições do hebraico, do grego que você vê que alguns são mesmo, têm uma capacidade maior. Agora, esses homens estudaram, esses homens pesquisaram. Então, tem que ter a boa vontade, tem que ter esse preparo intelectual, tem que ter disposição, tem que investir no tempo. Então, a igreja, a liderança da igreja, ela deve investir nos seus ensinadores. Ela não pode se omitir, porque quando uma igreja se omite a ajudar, inclusive financeiramente, aquele que Deus chamou, a igreja estará se aproveitando dele. A igreja vai usá-lo com o seu talento para o crescimento da igreja e não vai investir nele. Aí não dá, né? Aí não dá. Aí, meu amigo, aí, como diz alguém, aí é forte, né? Aí não pode. Então cabe a nós, pastores, cada um dentro do espaço que Deus lhe deu, observar aqueles que têm talento e, naquilo que tiver ao seu alcance, ajudá-lo, orientá-lo para que ele se desenvolva mais. Por quê? Porque ele, o que tem esse talento de ensino, ele foi dado à igreja. A nossa visão, meu amado, ela deve ser muito grande. Nós temos que olhar um obreiro que tem uma vocação e olhar adiante dele. Tem pessoas que vão ouvir. O dom não é dado para todos. O dom é dado para alguns. Então, se nós cuidarmos bem desses alguns, nós vamos alcançar uma grande massa que é a igreja. Por exemplo, você acha que todo mundo serve para ser presidente da República? Você acha que todo mundo está apto para ser um deputado, para ser um senador? Todo mundo critica. Todo mundo fala, né? Todo mundo quer ser, mas são aptos.
Tem condição? É qualquer um que pode ser um juiz? É qualquer um que pode ser um advogado? Um advogado precisa de no mínimo 5 anos de faculdade e ler a vida toda. Se isso é na vida secular, que são coisas perenes, ou são coisas que passam, né? Temporais, coisas temporais para esta vida, imagine o ensinador da palavra de Deus. Tem que ter condição, tá? Primeiro espiritual. Então tem que ser salvo. Não vem com incrédulo. Não vem com amigo de igreja, amigo de pastor. Não vem com isso aí não. Tem que ser salvo. Depois tem que ter o hábito de ler. Tem que ter um preparo intelectual. Tem que ter um coração em chamas. E claro, precisa ter uma vocação ministerial. Tem que ter uma chamada de Deus. O mérito da chamada não é humano. É a graça de Deus. Aquele que tem a capacidade dada por Deus e pensa que recebeu dele, que nasceu com ela, ele vai ter problema. Logo ele vai afundar de vez, tendo capacidade ou não, porque os dons são de Deus. Nós temos que valorizar isso, tá? Nós temos uma conclusão. Olha, é preciso desfazer a ideia propagada ao longo de décadas acerca do preparo intelectual do crente. Não é verdade que necessariamente ele esfriará na fé se estudar. Olha, essa ideia que o curso teológico esfria o obreiro, ela não é verdade, a menos que ele encontre professor despreparado, professor carnal, professor frio demais, professor pé de gelo, que não coloca fogo no coração dos seus alunos, né? E se o camarada for orgulhoso, ele vai fazer um curso, vai voltar pensando que é melhor do que o pastor dele. E dentro do nosso sistema, nós da Assembleia de Deus, nós temos muitos pastores que eles são limitados. Mas daí não tem nada a ver com a Bíblia, tá? Nós temos que separar o que a Bíblia diz do que muita coisa é feito no meio cristão. Entendeu? Nós temos o nosso sistema e o que a Bíblia diz. Então, dentro do nosso sistema, você vai encontrar muitos líderes, muitos pastores que são limitados. Você vai encontrar pessoas com capacidade, uma alta capacidade, que está sentado no banco. Mas aí Deus não tem nada a ver com isso. Isso é coisa nossa, sistema nosso. A gente que se vire para resolver isso aí. Entendeu? O que nós temos por certo é que Deus dá o dom e nós temos que verificar, ajudar e soltá-los para ensinar o povo. O rei Josias mandou ensinadores na terra de Israel toda para ensinar. Neemias se preocupou em ensinar a palavra. É o nosso papel. Claro, né? Então, o curso teológico, ele não causa problema não, tá? Só se a pessoa for orgulhoso e tudo mais, tá bom? Se fosse assim, Paulo seria o mais frio dos apóstolos do Novo Testamento, pois não havia obreiro mais preparado do que ele. Paulo era preparado. O rei disse para Paulo: olha, muitas letras, elas te fazem delirar. Letras era cultura, conhecimento. Acontece que Paulo era crente de verdade, né? Por isso não esfriou. Este, no entanto, Paulo, né, soube conjugar preparo intelectual e poder do alto. É disso que nossas igrejas precisam. Homens cheios do Espírito, mas do mesmo modo, com a mente iluminada para responder com mansidão, temor, a razão da nossa esperança. Quando você ensina, tem pelo menos 3 pontos: informação, formação e revelação. Informação, você fala o que está escrito, conta a história bíblica. Formação, você estimula o ouvinte a praticar aquilo. Revelação, Deus fala ao coração dele. A palavra é vivificada no coração dele. Esses 3 pontos
devem atuar na área do ensino. Meu amado, meu tempo já foi aqui, ó, são 10h25, quase uma hora de aula, né? Eu quero que você me retorne aí se você entendeu bem, se ficou dúvida. Você pode escrever aí, diga amém, se ficou alguma dúvida. Nós fazemos um apanhado no geral para a aula não ficar muito pesada, né? Então é importante que você me dê um retorno, né? Para me ajudar aí a melhorar sempre, tá? Então diga aí se você entendeu, se você gostou. Nós estamos na presença do Senhor. Muito bom. Eu tenho um trechinho aqui. Um trecho não, tem um anúncio. Nós estamos vivendo a época do anúncio, né? Por exemplo, está escrito aqui, ó. Curso online completo. Seja um especialista em ensino cristão. Especialista em ensino cristão ensina técnicas e ferramentas impactantes. Olha como a gente gosta de, né? Impactantes. A gente gosta dessas palavras aí, impactar. Queremos impactar. Para ensinar na escola dominical, seja um professor eficaz. É um curso online completo. Esse curso aqui, ele pode ajudar quem é vocacionado. Eles não falam isso, né? Mas quem não é vocacionado, ele nem consegue nem terminar um curso desse. Tem que ser vocacionado, tem que ter chamada. É difícil a gente aceitar isso, mas é uma realidade. Meu amado, domingo que vem, a aula será o presbítero, bispo ou ancião. Vamos tirar essa dúvida. O presbítero. Vamos tirar essa dúvida. Bispo. E vamos tirar essa dúvida. Ancião. O presbítero. Aula que vem, nós vamos ver, por exemplo, a escolha dos presbíteros. Já pensou? A importância do presbitério. Vamos ver os deveres do presbitério. Então, a aula que vem, nós vamos falar sobre... Tá aqui, ó. Deixa eu chegar aqui, ó. O presbítero, bispo ou ancião. Vamos tirar todas as dúvidas e vamos comentar um pouquinho do nosso sistema hoje. Porque esse sistema nosso, ele difere do que a Bíblia, do que os apóstolos faziam naqueles dias. Quem se esquece disso acaba tropeçando no caminho aí. Mas, amados, nós estamos encerrando. Eu agradeço você por ter participado. Eu acho, nós temos aqui 3 minutinhos. Eu acho que dá pra gente ouvir um hino ainda. Não saia não. Deixa eu ver se eu encontro uma de nossas irmãs aqui, para ver se alguma delas pode louvar o nome do Senhor. Deixa eu ver. A paz do Senhor, pastor Silvio. A paz do Senhor, igreja. Vou louvar o hino da harpa, o número 88. Amém. Realizar as maravilhas dele sobre as nossas vidas. Jesus, meu Rei, Mestre, Senhor, o teu amor revela-me
enquanto eu aqui viver, até eu ver na vida o fim. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veras louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do teu amor, ao esplendor me cercarão. O teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veras louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorrisos teus verei brilhar, se não andar no mundo vil, desfrutarei, prazer verás, tempo de paz, primavera. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veras louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. E quando for no céu morar e descansar dos dias teus, feliz viver, receberei de ti, meu Rei, meu Santo Deus. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veras louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, do nosso coração. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus, meus amados, nós vamos orar agora. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por esta manhã, pela aula, pelo privilégio, pela cooperação de cada um dos teus filhos, pelo cântico. Agora nos dá um dia na tua presença e um culto à noite cheio da tua graça. Pai querido, crendo assim, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um dos amados irmãos e irmãs. Meu amado, tem um dia na presença do Senhor, o resto do dia, né? E às 18 horas, o nosso culto na presença do Senhor, no Parque Pedroso, Rua Hugo Vanderboy, 289. Marilene, Deus te abençoe. Amém. E
Até a noite, se Deus quiser. Deus abençoe vocês.